Olá, tudo bom? Meu nome é Valdemir Oliveira e hoje eu estou aqui para apresentar mais uma aula de apoio do curso de Split System. E o tema de hoje é termistores ou sensores de temperatura. É, termistores, a definição mais simples para termistores que eu encontrei foi componente cuja resistência é alterada de acordo com a variação de temperatura. Então, com isso, nós entramos primeiro. Tipos de termistores. Os termistores são divididos em dois tipos: o tipo PTC e o tipo NTC. PTC, coeficiente de temperatura positivo. NTC, coeficiente de temperatura negativo. Só ressalto que na maioria dos casos, os sensores mais utilizados nos equipamentos do tipo Split System são os sensores do tipo NTC. E nós vamos conhecer os tipos para saber o que diferencia um do outro. PTC. Nós temos aqui tanto um gráfico quanto uma tabela que mostra dois valores. Eu simplifiquei bastante aqui para a gente só entender o conceito de PTC e NTC. No caso desse sensor, dessa especificação aqui, é um exemplo esporádico, tá? Não é nada relacionado com os equipamentos, com prática. Nós temos aqui dois valores: 15 graus Celsius e 25 graus Celsius. A correspondente deles, os correspondentes deles, 30 kΩ e 40 kΩ. Então, para uma temperatura de 15 graus Celsius, eu tenho uma resistência correspondente no meu sensor de 30 kΩ ou 30 kΩ. Para uma temperatura de 25 graus Celsius, eu tenho uma resistência de 40 kΩ. O que está aqui na tabela está sendo representado aqui no gráfico também. Olha só, 15 graus Celsius, 30 kΩ. 25 graus Celsius, 40 kΩ. Então, por que PTC e por que o PTC trabalha dessa maneira? O PTC trabalha da seguinte forma: aumentou a temperatura, a resistência também aumenta, ou seja, para 15 graus Celsius ela correspondia a um valor de 30 kΩ. Aumentei essa temperatura, a resistência também aumentou. Então eles são proporcionais, né? Na verdade eles são diretamente, né? Eles têm uma relação direta, não proporcional, desculpa, né? Eles têm uma relação direta entre temperatura e resistência. Então é o PTC, beleza? NTC. O NTC, já a relação é indireta, ou seja, quando eu aumento a temperatura, a resistência abaixa. Aqui, ó, eu tenho 25 graus Celsius e 15 graus Celsius. Aqui eu tenho 10 kΩ e 20 kΩ. A temperatura de 25 graus Celsius equivale a uma resistência de 10 kΩ. Eu diminuí a temperatura para 15 graus Celsius e a minha resistência aumentou. Ou seja, provou que eles são inversamente. Eles têm uma relação inversa. Quando um aumenta, o outro abaixa. E vice-versa. Os valores aqui da tabela estão representados aqui no gráfico, ó, como 15 graus equivale a 20 kΩ, 25 graus equivale a 10 kΩ. Ou seja, ó, aumentou a temperatura, a resistência veio caindo. E como funciona esse sensor de temperatura? O funcionamento dele é através da variação de resistência para uma dada temperatura, né? Ou seja, mudou a temperatura com que ele está exposto, ele modifica essa resistência, envia essa resistência, esse sinal de resistência para a placa pega essa resistência, entendeu? E interpreta através de um circuito e você consegue fazer uma lógica dizendo qual a temperatura que está exposto nesse sensor de acordo com a resistência dele. E aí tem a placa eletrônica fazendo toda a parte inteligente. Então, a função do sensor é só enviar essa informação para a placa, ou seja, essa resistência. Se ela enviar essa resistência errada, a placa vai fazer uma leitura e vai obter um resultado errado, beleza? Características. Os sensores de temperatura possuem características relacionadas entre temperatura e resistência, que podem variar de acordo com o seu fabricante. Ou seja, se eu tenho um fabricante Kerr, Midea, Cree, Electrolux, Samsung, LG, os sensores
nem sempre vão ser iguais e podem modificar, e é comum isso acontecer, beleza? Aqui nós temos uma tabela como exemplo, fabricante GRI. Essa tabela é para o sensor de temperatura ambiente interno e externo, fabricante GRI. Ele diz aqui, ó, que o sensor ele é para a unidade interna e interna, né? E ele é de 15K. Olha, 15K. Nós somos bem acostumados a ouvir isso, né? Sensor de 10K, de 15K, 5K, 20K. O que quer dizer esses 10K, 15K e 20K? Olha, é a resistência dele para uma dada temperatura. Para qual temperatura? Para a temperatura de 25 graus Celsius. Ou seja, a uma temperatura de 25 graus Celsius, esse sensor vai ter que me apresentar uma resistência de 15K ou bem próximo a isso. Beleza? Mudou essa temperatura, essa resistência vai mudar. Nesse caso aqui, ó, quando a temperatura aumentou, a resistência fez o quê? Caiu, diminuiu. Então, ele é um sensor do tipo NTC, inversamente, né? Então, ele tem a relação inversa. Ou seja, sensor do NTC, do tipo NTC, de 15K. E o teste do sensor? Como eu faço o teste de um sensor de uma maneira segura e adequada? Primeiro, eu preciso de ferramentas para chegar a esse teste. Multímetro com a escala de ohmímetro, né, do ohmímetro, correspondente ao valor do sensor a ser aferido. Termômetro para verificação das temperaturas de teste. Recipiente para isolamento de variação de temperatura indesejada no procedimento de aferição. Isso é opcional, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por que eu utilizo ele, mas a gente tem outras maneiras de fazer esse teste também. Aqui, essa imagem descreve o procedimento de uma maneira resumida, ou seja, termômetro, o recipiente, que é um copo com água, tem outras maneiras de você fazer isso também, por isso que eu citei recipiente, o sensor, que está sendo verificado aqui, e o multímetro, ou pode ser um alicate amperímetro, desde que tenha a escala de ohmímetro correspondente ao que você vai verificar, ao sensor. Então, além disso, eu vou precisar da tabela do sensor, né? Que é a tabela que nós usamos aqui do GRI. Vamos tirar esse como exemplo. E aqui eu coloquei uma temperatura, ó, de 22 graus Celsius, ou seja, a água está numa temperatura de 22 graus Celsius, então esse sensor está exposto também a essa temperatura. Logo, eu vou ter uma resistência correspondente a essa temperatura. O meu instrumento marcou aqui 17 k ohms. Se eu for lá na tabela, eu vejo aqui, ó, que 22 graus Celsius corresponde a uma resistência, ó, temperatura 22 graus, resistência 17,4 k ohms. Eu posso considerar então que o meu sensor está ok, mas o ideal é que você verifique outros pontos, ou seja, modifique a temperatura da água, espere entrar em equilíbrio, verifique a resistência e a temperatura, vá na tabela e confirma novamente. 27 graus, por exemplo, aqueço a água um pouco, deu 13,7K. Então, eu pego mais pontos na verificação e eu tenho uma certeza com que o sensor está perfeito, entendeu? Então é isso, galera. Nas próximas aulas nós vamos falar de outros temas e vamos também falar na prática desse teste, ok? Um abraço e até a próxima.